Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui de corações abertos para ouvirmos conceitos da Tua Palavra. E que Teu Espírito Santo nos ajude a termos casamentos melhores, especialmente olhando para o aspecto dos filhos, que é o que nós vamos abordar nestas pregações hoje e amanhã. Se assim Tu permitires. Obrigado por cada um que chegou aqui, cada um com as suas dificuldades inerentes, suas circunstâncias, mas é um privilégio podermos estar num lugar bonito, agradável e abrir a Tua Palavra e pensar um pouco mais objetivamente nas nossas obrigações. Muitas coisas que serão ditas não são novidades. Não é a primeira vez que a grande maioria estará ouvindo aqui, não. Mas é que a vida é tão complicada e tão agitada que poucas vezes paramos para pensar de uma maneira um pouco mais profunda sobre o que estamos fazendo com as nossas obrigações conjugais e especialmente de pais. Então, que esse tempo seja específico para mergulharmos um pouco nisto, pensarmos novamente nesses conceitos que já conhecemos, mas que muitas vezes são atropelados pela nossa carne, pela atração do mundo e pelos cuidados da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos também que toques no coração de quem não é salvo em Cristo. Não serão mensagens ou palestras para a salvação especificamente, mas o Teu Espírito se agrada em trabalhar quando Cristo é falado, é pregado, e a Tua Palavra é aberta e ensinada com fidelidade. Então, que esse Espírito maravilhoso que levou cada crente aqui, um dia ao arrependimento e à salvação, que Ele se compadeça de pessoas em nosso meio, que porventura estejam na mesma situação tão triste de não ter salvação em Cristo. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos pelo efeito de tudo isto, não somente as minhas pregações, mas como do Pepe, André, Tiago, Watson, Marli com as crianças, tudo que será feito aqui em termos de ensino, Senhor Deus, que seja altamente do Teu agrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema, então, é Deus e meus filhos. E hoje, o subtema 1, é prestando contas a Deus pelos filhos. Um dos momentos mágicos do meu casamento foi um bilhete da Sandra em nome do primeiro filho, dizendo que ela estava grávida e que estaria chegando em 9 meses lá em casa. Por uma feliz, não vou dizer coincidência, mas vontade de Deus, ele está aqui ouvindo. Isso fazem 45 anos mais ou menos, Mauro? 35, Salminha, vamos botar no meio. Uns 38 anos atrás, mais ou menos. E foi, como eu disse, um momento mágico, quase elétrico, que a gente não sabe se ri, se chora. Acho que a maioria aqui passou já por isso, outros vão passar em breve, se Deus quiser. Quando a mulher comunica ao marido que está grávida do primeiro filho, vários pensamentos ocorrem ao casal se eu e Sandra fomos... podemos representar o que a maioria pensa, que eu acho que não vai variar muito, não. Primeiro, estamos ficando realmente mais velhos. Há um peso adicional nessa questão da fase da vida. A responsabilidade aumentou muito nas minhas costas. Antes como filho, depois como um cidadão, depois como noivo, depois como marido, e ela como esposa, e agora como pai, pesa, e como mãe. Um grande sonho será realizado. A vinda de uma criança, via de regra, é um grande sonho para o casal, especialmente para a mulher,
maternidade e tudo mais. E logo, logo chega também um outro pensamento, é a liberdade. Epa, agora ficou um pouco diferente. Vamos perder muito da liberdade. E ainda bem que o marido não tem a noção do ciúme que ele vai ter quando a criança nascer, que é grande. Mas ainda bem que nos 9 meses ele ainda se ilude, achando que vai ser alvo da mesma atenção da esposa quando nascer aquele grande concorrente, pequeno concorrente. Como diriam meus netinhos pequenos, desse tamanho que vai nascer assim, que eles acham que vai nascer desse tamanho. Mas na realidade, o primeiro pensamento que deveria vir à mente daquele casal, e talvez venha, nós vamos ter muitas contas para prestar a Deus daqui para frente. Ou de maneira mais particular, quando a criança nascer. De todos os pensamentos que vêm, esse certamente é o mais grave, é o mais forte. E é o que deve despertar mais temor. Não digo medo, mas temor na mente, no coração daquele pai e daquela mãe. Todos nós temos responsabilidades diante de Deus no trato com as pessoas. Nós sabemos disso. Honrar nossos pais, amar os semelhantes, até os inimigos, evangelizar os perdidos. Então, todos nós temos, não é novidade, que um ser humano tem responsabilidades com outro ser humano. Mas com o filho, chega uma responsabilidade única e exclusiva, que nós não temos com nenhum outro ser humano. Educar desde zero, desde o ponto zero. Ou seja, transmitir padrões que vão regular a vida daquela criança, que vão formar a mente dela, conceitos. Ainda hoje, psicólogos discutem o tamanho da importância do que se ouve dos pais versus a genética. Há quem puxe mais para um lado, que a genética é muito mais importante do que o meio, o ambiente em que a criança cresceu e o que ouviu dos pais. Há o outro lado, que diz, não, o mais importante é este lado aqui, este aspecto do que vai ouvir dos pais, ver nos pais, o ambiente que aquela criança vai crescer. Isso é mais do que a genética, e vão continuar discutindo muito tempo, porque eu não sei se podemos quantificar qual o mais importante e o menos importante. É óbvio, no mínimo, uma coisa ninguém discute. Os dois aspectos são muito importantes. Só que a genética está definida. Então o que você passou geneticamente para o seu filho, vamos usar uma frase muito comum, não temos culpa, ou é algo que está acima do seu controle, ou que a mãe passou para o filho. O outro aspecto é quase 100% em cima do pai e da mãe. O que a criança vai ouvir, o que a criança vai ver, está em cima de vocês, está em cima de nós. Um outro peso que eu senti, depois do bilhete da Sandra, foi quando minha sogra, que morava no Crato, Dona Adami, como toda boa sogra, muitas vezes, o boa mãe acompanha a filha no parto e vai para casa da filha alguns dias e tal, tendo condições de fazê-lo e tudo mais. E ela fez assim, Dona Adami foi lá para casa, ficou uns dias lá em casa ajudando a Sandra, uma semana, 10 dias, não me lembro bem, e no dia que a Dona Adami foi embora, nunca vou esquecer também o peso que ficou, que eu senti, agora só comigo e com a Sandra mesmo. Agora estamos, eu com 20 e poucos anos e ela mal tinha feito 20 e poucos também, muito novos. O peso ficou muito grande. Que até aquele dia do nada me dizer isso, faz aquilo outro, experiente, muitos filhos. Então, nós não temos
uma responsabilidade maior com ninguém no mundo do que com os filhos que Deus nos deu. Só que Deus tem os padrões dele. E o mundo tem os dele. E quando se compara um com o outro, são antagônicos, são completamente opostos. E o pai, os pais ficam, então, com uma questão importantíssima para resolver. Que padrão nós vamos levar para esse menino? Ou para essa menina? Que padrão? Porque se eu escolher os de Deus, vai ser contrário aos do mundo. Se eu escolher os padrões do mundo, vai ser contrário aos padrões de Deus. Não tem jeito. São irreconciliáveis. Agora imagine quais são os padrões que Deus espera que qualquer pai ou mãe eduque o seu filho. Óbvio, os padrões dele, Deus. Há um versículo famosíssimo, Provérbios 22:6. Eu sei de qual, mas eu vou ler, que eu não quero arriscar. Breve vou ter que ler até João 3,16 na Bíblia, se arriscar de cor. A memória vai caindo rápido. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa criança aqui pode ser menino no hebraico. Não quer dizer que é especificamente alguém de 1, 2, 3 anos. Pode ser menino. Porém, uma coisa é importante. Sim, cabe criança também, não está errado não. Cabe a ideia de criança. E, muito provavelmente, a ideia aqui é criança mesmo. Então, se for para escolher colocar criança ou menino, o mais razoável é criança mesmo. Porque a ideia que o autor quer transmitir é exatamente que o tempo para ensinar a criança no caminho que deve andar é rápido na vida daquele ser humano. Então ele não disse o adulto, o moço, a moça, ele disse a criança, no máximo o menino. Então a ideia de criança é excelente. Muito comum um erro que os pais às vezes cometem, que é: depois eu ensino o meu filho isso, depois eu ensino aquilo. Não, isso é muito sério. Eu ensino depois. Muito cuidado com isto. É claro que vai ter coisas que a criança não vai ter condições de assimilar. Como Jesus disse, eu quero ensinar umas coisas para vocês, mas vocês não têm condições, espiritualmente falando. Mas nunca se furte de ensinar alguma coisa para a criança. Se ela perguntar, talvez antes de chegar ao seu plano de falar aquele assunto para ela, mas ela já chegou antes e já perguntou e tal, fale. Mesmo com o linguajar o mais adaptada possível para a idade, de maneira leve, mas não perca tempo. Ensine logo. Essa é a ideia que obviamente quer ser transmitida aqui. Ensina logo. Com que idade? Ou se você tem que escolher um dia, está razoável? Pronto. Então, daí para frente, você se sinta à vontade de ensinar a criança no caminho que deve andar. Que caminho? Todos os aspectos da vida, éticos, morais, sociais, espirituais, o rumo que você acha. Há uma discussão em cima desse versículo que eu não vou entrar, que alguns acham que deve ter outra tradução, que a ideia é ensinar a criança de acordo com o que ela é, com a personalidade dela, que seria um pouquinho mais complicado, mas não é a maneira como a grande maioria acha que deve ser explicado esse versículo, que é esta forma que eu concordo, que é a mais natural, como está aqui colocado e como eu vou desenvolver rapidamente.
Ensina no caminho em que deve andar. Mas como é que o pai vai saber o caminho em que a criança deve andar para poder lhe ensinar? Compra um bom livro de educação, aí vai dizer uma coisa. Aí ele compra um outro livro, o educador vai dizer, o outro educador vai dizer uma outra coisa. Há mil maneiras de pensar. Ah, é bom usar a palmada. Não, palmada não, é errado. Tem que ser só na conversa. Não, castigo não. Não tem nem na Bíblia que é castigo, é vara. Então castigo é errado, não é errado. E qualquer tipo de repreensão é errado, tem que ser conversa. E tem todo tipo de conselho e de opiniões tem. Então o pai diz assim, vou usar meu bom senso. Então, cuidado, bom senso não funciona aqui. Muito cuidado. O bom senso do pai, bom senso do educador, de ninguém. Porque é um assunto específico do Criador. Ele é quem fez o ser humano. Ele é quem conhece as etapas do ser humano. Ele é quem diz em que ou como é que ele quer que o ser humano ande. Então, bom senso. Quando eu digo bom senso não adianta, é em termos de grandes rumos. É claro que o bom senso no dia a dia adianta e muito. Em qualquer situação o bom senso adianta. Eu estou falando o pai que pensa assim, eu não vou adotar nem Bíblia, nem de acordo com o colégio tal, ou com a maneira tal de pensamento do educador famoso tal, que já fez não sei quantos livros. Não, eu vou deixar tudo isso de lado, o pai sou eu, a mãe é a minha esposa, então nós vamos usar como rumo para educar o nosso filho, a diretriz principal será o nosso bom senso. É isso que eu estou dizendo. Não funciona e é um erro muito grande. A solução é ouvir o Criador. É quem entende de ensino de criança, é quem conhece os caminhos que o ser humano deve andar. Obviamente vai surgir a pergunta, e que caminhos são esses que o Deus Criador quer? Ok, eu estou disposto a aprender os caminhos do Criador, os caminhos de Deus, para educar os meus filhos dentro deste caminho o mais rigorosamente possível. Estamos prontos? Estamos prontos. Que caminhos são esses? Claro que seria uma resposta complexa e poderia alongar muito nessa resposta, mas eu vou resumir. Da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo resumiu. Ele foi na essência da essência da essência. Quando perguntaram a ele como é que o homem deveria ser e se portar diante de Deus, o que era de mais importante que Deus queria dos homens. Mateus 22, 35, todo mundo lá. Se você está atrás de um resumo para a sua vida, aqui está. Mateus 22, 35. Resumo do resumo do resumo. Mateus 22, 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Diga aí, o resumo. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Curiosamente, Jesus poderia ter parado aqui. Porque perguntaram a ele qual é o primeiro, qual é o mais importante. Mas ele não parou, ele não quis dar um, ele deu dois. Ele emendou com o outro. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, praticamente nivelou, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Na realidade, Jesus poderia ter resumido mais ainda esse versículo. Tudo isto com o verbo amar. Vocês notaram isto? Amar a Deus, amar o próximo. Então, para quem gosta de resumo, dá para resumir mais. Amar a Deus e amar o próximo, eu vou resumir mais ainda. Amar. Então, o que Deus quer de mim? Amar. Que você ame. Quem? Todo mundo. A Ele, em primeiro lugar, e aos seus semelhantes. Tudo resume aí. Então, mas vamos dividir conforme Jesus dividiu. Amar a Deus acima de tudo. É um ponto tão importante, obviamente tão básico, que eu vou deixar para a última mensagem, este ponto, que amanhã à noite, se Deus quiser, na igreja. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Esse princípio, claro, tem uma infinidade de aplicações práticas. Envolve todo o relacionamento humano, esse amar ao próximo. Respeito, gentileza, gratidão, honestidade, ética e tudo mais. Então, resumidamente, esses são os caminhos nos quais todo pai e toda mãe precisa, ou os dois precisam, ensinar a criança a andar. É uma responsabilidade que Deus coloca diante dos pais, de qualquer pai na face desta terra. Não, você está dizendo aqui, é dos pais crentes, né? Não! De qualquer homem na face desta terra que se tornou pai. E qualquer mulher na face desta terra que se tornou mãe, do casal. Agora, se eles vão obedecer ou não, se eles vão ler a Bíblia, ou se eles adotam outro livro como sendo a palavra do Deus deles lá, isso é outra história. Mas não pense você, se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, que você está fora dessa responsabilidade. Não, isso aqui é com a minha mulher que é crente, isso aqui é com o meu marido que é crente. Eu não sou, eu estou fora. É óbvio que não. Então cabe a qualquer ser humano amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Já que cabe isso ao ser humano, cabe aos pais passar exatamente isto aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Nós vemos claramente essa responsabilidade aqui. Efésios 6 e 4. Me interessa a segunda parte. A primeira acho que eu vou tocar em algum ponto daqui até amanhã, mas eu quero a última. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Importante, a palavra disciplina aqui é uma palavra no grego geral, em termos de educação, de instrução, que pode incluir até disciplina física, sim, mas é uma palavra mais abrangente do que só a disciplina física. Então, como ele quer dizer aqui, criai os filhos, né, na disciplina, ou seja, na educação, na instrução e na admoestação, a palavra está perfeita, ou exortação do Senhor. O ensino do Senhor, a disciplina do Senhor, o conselho do Senhor, tudo deve estar afinado com Deus. Aí entra aquilo que eu acabei de dizer, não adianta o seu bom senso. Como o seu bom senso manda? Não, é como Deus manda. Educa no Senhor. Tudo que tem a ver com Deus, em termos de educação, de princípio, joga para esse menino. Joga para ele, ensina. Voltando então a Provérbios 22 e 6, a primeira parte é uma ordem. Ensina a criança no caminho que deve andar. É uma ordem, não tem dúvida. A segunda é uma consequência da obediência desta ordem. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui é muito importante, irmãos, muito importante entenderem um aspecto de Provérbios. O livro de Provérbios está cheio de princípios. E fala muito de consequências naturais, que é o que ocorre com mais naturalidade, de uma maneira mais abundante
Então você faz assim, acontece aquilo. Faz assim, acontece assado. O que é fiel a Deus, o justo, ele vai ser protegido. Aí você vê um bocado de justos, crentes perseguidos, mortos. O provérbio não diz que ele vai ser protegido. Via de regra, o Senhor protege a quem o agrada. Nesta terra. Se olhar para a eternidade, aí que protege mesmo. Não tem nem o outro lado de um tipo de sofrimento qualquer. Neste mundo tem. Então Deus permite que um crente, um fiel, sofra. Mas você vê lá em Provérbios que o fiel vai ser protegido, a sua casa vai ter muita paz e tudo mais. Então, aprenda a estudar Provérbios. Não entenda como promessas específicas cada coisa que você vê lá. Mas são princípios, coisas que agradam a Deus e coisas que a pessoa que tem interesse em fazer como Deus quer, vai adotar daquela forma. Então, aqui, ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma promessa de Deus que toda pessoa que ensina a criança nos caminhos de Deus, de acordo com a Bíblia, bem direitinho, todos vão ser crentes. Porque todos vão se converter, ninguém vai se desviar. Não, não e não. O que coloca aqui é um princípio geral, natural, que o que uma criança ouve quando na idade tenra ainda, vai levar por toda a vida aqueles princípios. É isto que quer dizer, e não muito mais do que isso. O que a criança aprende nos primeiros passos da vida fica arraigado na mente, passa a fazer parte da formação daquela pessoa. Claro que muitos adultos que aprenderam dos pais esse caminho se desviaram, ou nunca adotaram para si os caminhos de Deus. Mas vejam duas coisas. Primeiro, fizeram isso por escolha própria, não por ignorância. Então veja o peso que vai ter em cima de um adulto, um adolescente ou um adulto, que ouviu desde criança os princípios de Deus, foi ensinado naqueles princípios e resolveu não seguir. Assume uma responsabilidade gigantesca nas próprias costas e será duramente responsabilizado por Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, importantíssima. Os pais estão como diante de Deus? Em paz. Ensinaram a criança no caminho em que deveria andar. Nos caminhos de Deus. Ensinaram contra a correnteza do mundo, contra a correnteza da carne daquela criança, contra a correnteza da carne do próprio pai, da própria mãe, contra tudo que é correnteza, mas ensinou. Não deu para nada o menino. Cresceu, foi marginal. Sereno, serenidade do pai e da mãe. Senhor, a alma desse menino não me pertence. A responsabilidade que eu tinha de ensinar, eu ensinei com minha mulher. Fizemos o que pudemos. Agora é com ele e tu. Ele vai dar conta diante de tu. Então não é se desesperar. E muito menos dizer, fazer beicinho. E, Senhor, tu prometeste lá em Provérbios 22:6, que se eu ensinasse meu filho no caminho que devia andar, ele nunca se desviar dele. Eu ainda aguentei até uns 10 anos com a criança, 12, mas depois foi embora, foi para longe, para o mundo lá. Senhor, como é que fica? Como é que fica o quê? É só o princípio que você deve seguir, ok? Não espere, não se decepcione com Deus. Ele não promete que todo filho de crente, uma vez educado nos caminhos de Deus, vai ser crentinho. Não promete, não é assim. Por outro lado, faça o que você precisa fazer, de colocar a criança nos caminhos do Senhor.
Que tipo de conceito você tem colocado no coração das suas crianças ou dos seus filhos? Tem pais aqui com filhos de várias idades. Alguns, obviamente, já passaram. Os filhos já passaram da idade de educar e coisa assim. Então, é claro que essa pergunta vai ter muito mais efeito, e é sobre esses que eu quero que tenha efeito mesmo, naqueles que ainda têm filhos em casa, de adolescentes para baixo. O adolescente vai ter muito pouco o que ensinar com o adolescente, mas ainda tem. A ideia é que, dos entendidos, é que é muito cedo, muito cedo. Então, se você pensa que você vai mostrar para o seu filho aos 8 ou 10 anos os primeiros passos, as coisas realmente sérias da vida, eu vou deixar para conversar com ele com 10 anos. Tchau. Tchau. Ensina a criança no caminho que deve andar. Jeremias capítulo 9, se quiser eu posso ir só, não precisa você ir lá não. Eu quero só reforçar o que eu disse como um exemplo. Aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 12 a 14, diz assim: quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? O que é que houve? Respondeu o Senhor. O que é que houve para tamanho castigo da parte de Deus? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Deus falando. Antes, andaram na dureza do seu coração, e não deram ouvidos ao que eu disse. Não, antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, falsos deuses, como lhe ensinaram os seus pais. Já pensou Deus castigar seu filho adulto e dizer assim: eu estou castigando esse menino, esse homem, essa mulher, porque ele andou nos maus caminhos. Aliás, esses maus caminhos foram ensinados pelos pais. Vou cobrar também dos pais. Curioso é que Deus não disse assim: bom, como eles ouviram como crianças a adorar os Baalins, eles cresceram ouvindo isso dos pais, então eu vou dispensá-los. A culpa é dos pais. Não. Cresceram ouvindo aquilo, chegou o momento em que eles deveriam ter reagido e dizer: isso aqui está errado, e seguido a Deus, não seguiram e foram duramente castigados. Aí Deus disse: eu estou castigando porque eles seguiram os Baalins. Aí Deus dá uma informação extra. Aliás, isso vem dos pais deles. Não anulou a responsabilidade dos filhos, mas jogou um peso em cima dos pais. Lembra que eu falei há pouco tempo que se um pai ensina o filho no caminho de Deus e o filho se desvia, o pai está pelo menos, embora vai ficar triste, claro, mas pelo menos está em paz. E quando os pais ensinam errado? E Deus joga uma mão poderosa sobre esse filho, corrige, açoita ou mesmo pune fortemente. E o pai, já pensou o peso do pai crente e da mãe crente em ver o filho sofrendo no mundo, adolescente, adulto, diz assim: eu ensinei errado, eu não ensinei como deveria, eu não falei de Deus o que deveria ter falado. Tudo bem, não falei de Baalins, deuses falsos, imorais, com todo tipo de perversidade que se possa imaginar, não, mas não precisa, basta ensinar de Deus conceitos errados. O basta não ensinar conceitos certos que você conhece, mas você não passa para frente. Ou você não conhece porque não estudou, porque faltou as pregações na igreja, porque desprezou os livros que ganhou de presente de amigos queridos, até no seu aniversário, livros escolhidos a dedo,
talvez durante meia hora na casa da Bíblia, esperando, procurando um livro para você e dá, você botou em cima de uma prateleira e mal leu as Escrituras, e nunca foi uma conferência de casais, e estava pouco ligando para a instrução bíblica, e por qualquer coisinha você se desligava da instrução, qualquer coisa social lhe jogava para longe, qualquer coisa profissional, envolveu dinheiro, envolveu negócio, a igreja fica para depois eu vou. Culto tem todo domingo. E conceitos de Deus vindo da parte do pregador, que passou a semana estudando aquilo, pensando naquilo, e do professor da escola dominical, que estudou, pensou, jogando pepitas de ouro. Mas rotina é uma desgraça, porque perde o valor. Então eu perco esta pregação, domingo tem outra. E se eu perco de manhã, à noite tem outra. E domingo tem outra. E domingo tem outra. E se o pastor morrer, bota outro. E tem outro. E tem outro. E seu filho crescendo. Sua filha crescendo, crescendo, crescendo. Quando você acorda, está fumando. Está bebendo. O menino está com anticoncepcional na gaveta do quarto dele, e a menina também está com 2. Você acorda, aí vai pensar, o que eu tenho de responsabilidade nisto? A resposta é muito simples. Depende do quanto você falou de Deus, o máximo que você pôde falar, e o quanto você mostrou um comportamento de um crente padrão, o máximo que você pôde mostrar. Essa é a sua resposta. E ela não vai, repito, não vai para extremos. Não, eu não ensinei coisas imorais, não dei filme pornô para ela ver, não falei de balins para ele, não mandei adorar uma estátua de gesso no chão, como a avó dela ou o avô faz, ou os primos. Isso eu não fiz. Certo. É óbvio que você não fez isso. Claro, você não é crente. Claro que você não fez isso. Mas o seu padrão de educação espiritual para essa criança vai ser este? Você se sente tranquilo ou tranquila porque não ensinou coisas horríveis para ele e ante Deus? Você pensa que você engabela Deus desse jeito? E Deus vai aceitar essa explicação? É porque eu estava muito ocupado, Senhor, tomando conta da minha empresa. É porque eu estava muito ocupado tomando conta da minha fazenda. É porque eu tenho muita enxaqueca. É porque eu tenho muito isso. Eu gosto muito de praia. É porque isso, é porque aquilo. E jogos, e novelas, e televisão, e filmes. Senhor, é muita coisa. Internet, e WhatsApp. É tanta coisa que fica pouco tempo para as coisas de Deus. Para você se encharcar feito uma esponja. Para quando o seu filho tocar em você, sai Deus. Sai coisas de Deus, sai princípios, sai frases, sai reações, porque você está encharcado dessas coisas de Deus. Mas você anda encharcado de quê? E o que você tem para o seu filho, para a sua filha? São as coisas do dia a dia? Só vamos orar antes do almoço, obrigado nosso Pai, pronto, ora aqui, faz acolá, cumpre aí uma cartilhazinha e está muito bom. Segundo Crônicas 22, eu posso ler só também, tinha um cidadão chamado Acasias, se tornou rei. A mãe dele, esta era terrível. Segundo Crônicas 22, 2 e 3. Obrigado. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de honra, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Péssimo. Pior rei que houve em Israel.
porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Ô mãezinha, esta digníssima senhora, quando morreu este filho, ela matou os filhos do filho, ela matou os netos, todos, para não ter descendência. Só que esconderam um, tinha 8 anos de idade, esconderam. Josias escapou, viveu muitos anos escondidinho ali, coitado. Cresceu e tornou-se rei depois, Josias. Então, a avózinha dele, a vovó Atalia, não o matou porque não encontrou. Ela aconselhava mal o filho. Agora, o contexto aqui fala, já tinha 22 anos de idade, mas imagina, se quando ele tinha 21, os conselhos eram melhores. E 15. Então, aí vemos claramente a Bíblia falando do efeito de um péssimo conselho de uma mãe ruim. Um homem chamado Woodrow Wilson, ele discursou quando era presidente da Universidade de Princeton, que eu citei, que depois recebo muitas cartas de pais sobre os filhos, querendo saber por que nós aqui em Princeton não nos tornamos melhores e nem fazemos mais por eles. Reclamando, né? Dos professores da universidade. A questão é que eles são seus filhos, criados nas suas casas, sangue do seu sangue e osso dos seus ossos. Eles absorveram os seus ideais nos seus lares. Os seus ideais nos seus lares. Vocês os formaram e os moldaram. Naqueles anos maleáveis e moldáveis das vidas deles, vocês deixaram para sempre a sua impressão sobre eles. É duro. É duro. Cada um pense em que fase você está. Se ainda tem jeito, se não tem mais, o que vai fazer com isso é com você. E as palavras que eu coloco aqui são puramente com o intuito de ajudar, lhe despertar. Às vezes até falo muito duro assim e tal, peço até que estou com raiva. Não, eu estou tentando ver se desperto você talvez de uma letargia. Porque eu digo uma coisa, para os que ainda têm filhos em casa, passa muito rápido. É impressionante como passa rápido. Acreditem nisto. Os que têm filhos de 2 anos, 3, 4, 5, os que ainda estão esperando, mas é muito rápido que passa. Antes de terminar, eu levanto um ponto aqui. A falta de exemplo paterno ou materno quanto a amar a Deus e amar o próximo, até que ponto atrapalha o pai? Quando eu digo pai, entenda, ou a mãe, ensinar isso ao filho. Eu acho que é pouco numa área e muito numa outra. Na área de ensinar a criança a amar a Deus acima de todas as coisas, eu acho que não atrapalha tanto a falta do exemplo. Mesmo que o pai não ame a Deus acima de todas as coisas, é válido tentar levar a criança a isso. Eu vou comentar isso em outra palestra, considerando que amar a Deus é algo no nível espiritual. Eu acho válido um pai dizer para o filho amar a Deus, tentar colocar nos caminhos de Deus, mesmo que ele não o faça. Talvez seja difícil isso acontecer, mas eu creio que seja válido, e acho que um pai não crente pode ser uma peça importantíssima na conversão do filho. Na conversão do filho mesmo não sendo crente. Se ele tenta levar ou induzir o filho nos caminhos que ele próprio não consegue seguir. E é um assunto mais complicado porque envolve de fato a salvação, que é algo que vem de Deus. Vou falar disso um pouquinho depois. Quanto à área de ensinar a criança a amar o próximo,
Aí eu creio que a falta de exemplo paterno atrapalha muito. Muito. Qualquer diferença entre o pai e mãe, eu não quero, toda vez estar dizendo pai e mãe, pai e mãe. Quando você é pai, entenda mãe. O pai manda o filho fazer, e o que ele de fato faz, aqui vai trazer prejuízos grandes para a criança. Então o pai diz para fazer uma coisa, em termos de relacionamento humano aqui na Terra. Não estou falando agora mais no aspecto espiritual, como já expliquei. Ele vai ver hipocrisia no pai. Incoerência. Então o pai manda o filho ser respeitoso com as pessoas, dentro da ideia de amar o próximo como a si mesmo. E o pai é um tremendo de um desrespeitoso, um grosseirão. O pai manda o filho ser grato. E ele próprio não consegue agradecer ao próprio filho que deu uma flor para ele. Quando veio da escola, lembrou-se do pai e deu uma flor para o pai. A filhinha lá deu uma flor e ele não disse obrigado. E ela foi para o quarto e chorou, porque o pai não disse obrigado para a florzinha que ele recebeu. Aí o papai manda eu ser grata. Incoerência. E quem vive na incoerência é hipócrita. A lógica de criança, que aliás é excelente, não brinque com lógica de criança, que você pode se cortar rapidamente. Quando eu digo não brinque, não pense que ela não tem lógica. Ela não aprova o raciocínio. Se o melhor é eu ser como ele manda eu ser, por que ele não é? Então, se vai ser melhor para mim, se eu crescer um cidadão honesto, por que ele não é? E mente direto, até para os amigos dele, eu vejo ele mentindo direto, peguei ele mentindo várias vezes, mente para a mamãe, ela mente para o papai que eu vejo. Então, como é que vem dizer para mim? Olha, não minta não, porque lá fora você vai enfrentar grandes problemas se você mentir, os seus colegas não vão lhe respeitar, e você vai ser demitido do emprego se lhe pegarem mentindo e tal e tal. E ele está mentindo. Então como é que vai ser melhor para mim se ele não faz? A lógica dela engancha aqui e confunde a criança. Duvida da honestidade do pai. Ele não acredita no que ele mesmo diz. Então ele não é uma pessoa honesta. Ele quer passar uma coisa para mim, decorada, que ele aprendeu em outro lugar, mas ele não vive, não sente isso. A criança se ressente de ter que carregar um peso que nem o adulto carrega. Por que eu não posso ser assim e ele é? Então sente um peso sobre ela indevido e injusto. Eu não digo que um pai grosseiro jamais vai ter um filho gentil. Pode até ter, eu acho que pode ter de fato. Mas o processo de educação daquela criança ficou bastante prejudicado, ficou danificado. O pai se desincumbiu mal da responsabilidade que ele tinha de instruir a criança no caminho que ela deveria andar. Quero encerrar com Deuteronômio 6, 1 e 2. Se puderem, eu gostaria de todos chegassem lá. Deuteronômio 6, 1 e 2. Já no final da jornada dos 40 anos no deserto, Moisés como que repete a lei que Deus havia dado aos judeus através dele, Moisés. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Estava bem pertinho de entrar na terra prometida. Para que temas ao Senhor teu Deus,
e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então nós vemos a responsabilidade. Interessante, alguém que gosta de exagerar na radicalidade da Bíblia vai dizer assim: todo avô tem a obrigação de ensinar para o neto. Não é o que está dizendo isso. Está dizendo que ele ensina para o filho. Sim, e o filho tem a responsabilidade de ensinar para o filho, e aquele filho para o seu filho. Então está mostrando aqui a linha de responsabilidade que vai passando de pai para pai para pai. Temas ao Senhor e guardes os seus mandamentos. Guarde. Temer e guardar. Temer, coração. Envolve crer, respeitar, levar a sério, tudo isso. Guardar envolve obediência. E a obediência do crente a Deus, a Cristo, muita parte desta obediência é visível. Uma boa parte não é. Envolve pensamentos, envolve o coração que ninguém vê. Mas muita parte vê, enxerga. E os filhos mais do que ninguém são fiscais rigorosíssimos dos pais. Pai, por que tu atravessou aquele sinal vermelho? Tu estava olhando, menino? É o terceiro. Não escapa. Pai, por que tu gritou com a mamãe? Papai, mamãe, por que tu não disse aquilo para o papai quando ele perguntou? Tu enrolou? É em cima, é direto. São fiscais muito, muito competentes. Muito. E eles estão vendo o quanto você, até onde eles podem ver, obviamente isso vai crescendo com a idade, a capacidade deles avaliarem vocês, mas eles estão vendo o quanto há de coerência nisso, entre o que você fala, que você ama a Deus, que você adora a Deus, que você é crente no Senhor Jesus Cristo, ou seja, que a primeira parte do que Deus diz aqui está tudo bem. Você teme a Deus, é uma coisa interna. Você diz que teme, você diz que ama, você diz que é de Cristo, você diz que se arrependeu dos seus pecados, então foi. Aí não dá. Não dá para examinar em termos absolutos, enxergar dentro do coração. Mas os mandamentos que Deus mandou vão mostrar até que ponto aquilo interno que você diz que crê, que sente, etc., o quanto é genuíno. Então, essa diferença entre o que você diz sobre a sua fé, os seus conceitos, os seus princípios, e entre o que você faz, segunda parte do que Moisés disse aqui, o que você guarda, que você obedece, essa diferença aqui, o tamanho dela vai determinar o quanto você foi bem sucedido ou não na grande responsabilidade de ensinar as suas crianças no caminho em que devem andar, ou seja, nos caminhos de Deus. Eu tenho várias outras sugestões práticas. Até aqui fica este aspecto. Vamos dar contas a Deus dos nossos filhos. Seria muito bom se nós chegarmos diante de Deus, humildemente, dizendo: Senhor, eu estou com uma paz muito grande. Eu não tirei uma nota alta, nem nos meus próprios conceitos, imagina nos teus, mas eu tentei, eu procurei levar a sério, pelo menos isto. A nota que você vai tirar, por ter obedecido isto, educado os filhos nos caminhos de Deus, a nota é Ele que vai lhe dar. Não sou eu, nem é você, é Ele. Mas pelo menos, independente da nota,
eu tentei. É como um filho que chega em casa e diz, pai, eu tirei 4. Mas eu estudei muito. Tu viste. Eu levei a sério. É porque eu sou ruim de matemática, eu não entendo direito. Aquelas equações lá, tá difícil, me bota aí no reforço aí, pai, lamento muito, foi 4. Mas eu levei a sério. Isso pesa diante daquele pai. Para que Deus possa dizer, eu vi o quanto você levou a sério a responsabilidade que eu lhe dei de educar seus filhos nos meus caminhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelos teus conceitos, teus princípios, e que o teu Espírito Santo nos ensine a andar neles, especialmente nesse contexto particular, de educarmos os teus filhos nos teus caminhos para prestarmos contas devidamente em paz diante de ti. Nossas fraquezas, nossas falhas, certamente tu saberás avaliar. Tu és um Deus largo, misericordioso, mas certamente tu vais querer ver o nosso coração, a nossa intenção, nosso esforço, a nossa sinceridade, a genuinidade do nosso desejo, de fato, de incutir nos nossos filhos os caminhos de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.